Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de latim. Que coisa boa, né? Nós estamos aqui aprendendo latim, estamos avançando nesse nosso estudo, e hoje nós temos um programa todo especial para vocês. Nós vamos começar a ver imperativo, verbo no futuro, terceira declinação, que é uma coisa importante, é difícil, talvez a declinação mais difícil, mas o mais difícil não é tão difícil assim, vocês vão conseguir aprender com certeza. Mas nós vamos dar os passos que vamos dar para frente, enquanto não terminarmos aquela parte que vocês ficaram na aula passada de fazer, que são as traduções finais, as últimas frases daquelas nossas sequências de frases, da nossa sequência de frases, que é a sequência que segue. Nós fizemos 10 frases primeiro, agora é das frases 11 a 20. E nós fizemos a tradução das frases e ficou faltando ainda algumas poucas frases que vocês já vão fazer em casa. Espero que vocês tenham feito, tenham conseguido, mas se não conseguiram, não tem problema. Nós vamos apresentar aqui para você essas frases e você vai conseguir, a partir dessa nossa apresentação de como essas frases podem ser traduzidas, você com certeza vai entender. E nós vamos encerrar esse assunto, dar por encerrado esse assunto. Bom, a frase 19 é a frase ubi leges valent, ibi populus potest valere. É uma frase de Publio Ciro. E essa frase, mais uma vez, é daquelas frases que nós precisamos, ao analisá-la, nós precisamos observar aqueles elementos que estão sendo incrementados nas nossas frases, como, por exemplo, ubi. Né? O termo ubi, não se assustem que tenha como um Vzinho aqui, tá? Porque não tem V em latim, como vocês sabem. Você não tem som de V. Logo é som de U. Ubi é onde. Onde. E aí depois você tem a palavra lex, tá? Essa palavra lex, ela vai aparecer no plural leges. Leges. O termo original é o termo lex, de Lex Luthor, tá? Só para indicar, é lex, L-E-X. No nominativo singular é lex. No plural é leges, tá? Leges. E depois nós temos o verbo valeo, que é o verbo ser forte. Esse verbo, na terceira pessoa do plural, é o valent. Então, é onde, ubi, as leis, leges, valent, são fortes. Nada difícil, né? A gente está aqui, presente, tranquilo. Onde as leis são fortes, aí você vai ter uma segunda oração. Aí a oração é, que nós temos em seguida, ibi. Então, quando nós falamos ubi, é onde, e ibi é ali, ou lá, tá? Ali. Aí depois você tem o termo populus, que é o termo povo, é o termo populi, que significa povo. Depois você tem potest, valere. Bom, o valere já temos o valeu, que é o termo ser forte, tá? É o termo ser forte. O valere é o infinitivo, o valere, ser forte, tá? Que está aqui no infinitivo e aqui está na terceira pessoa do plural do presente. E aí ficou faltando o potest, que é a terceira pessoa do verbo, que é o verbo possum, e ele na terceira pessoa é potest. Então é ali, ou lá, o povo, populus, pode, potest, ser forte, valere. Nada complicado, né? Onde as leis são fortes, ali o povo pode ser forte. Ok? Não é nada complicado, é uma frase simples. E vamos para a última frase, que talvez seja a frase que dá um pouco mais de trabalho, porque ela é um pouco maior, né? Mas não é problema, a gente vai resolver. É uma frase Cícero, tá? Então a frase é: Male sunt nostro numero et de exitio bonorum
virorum cogitant, bonos adiuate, conservate populum Romanum. Ok? Então vamos começar com calma, tá? Começando com mali sunt. Não é difícil, mali sunt, porque mali vem de malus. Malus no plural, tá? Então são os maus. E sunt vem seguido de in mais ablativo, que é uma adjunta adverbial de lugar. Não é tranquilo, não é difícil de traduzir, tá? Então, quando você tem um in mais dativo, indicando a adjunta adverbial de lugar, você vai traduzir o verbo sum como o verbo ser. Vai traduzir como estar. Então, os maus estão, aí tá aqui, in nostro, aí nós precisamos pensar nostro, tá? Nostro é de nostra, nostrum. Noster, nostra, nostrum. Deixa eu marcar desde lá de cima. Noster, nostra, nostrum, que é nosso, tá? Nosso. E números, que nós já vimos em outras traduções, você pode traduzir como meio, tá? Então, nosso número é um ablativo. Os dois termos estão no ablativo. Os maus estão em nosso número, no nosso meio. Os maus estão em nosso meio. Ou no nosso meio. Eu vou traduzir melhor, em nosso meio. Os maus estão em nosso meio. Aí você tem et. Et é e em latim. Tá? Não é difícil, ó. Et é e. Depois você tem o de. O de é uma preposição que rege ablativo, tá? Então aqui, de exitio. Não tem dificuldade. Isso aqui é um ablativo. Dá para perceber aqui a marca do ablativo. Isso aqui é um ablativo. Dá para perceber a marca do ablativo. Isso aqui é um ablativo. Só que são preposições diferentes. In mais ablativo. É uma preposição mais ablativo. Tá aqui, ó. In, preposição que rege ablativo. Então tá. In mais ablativo. E aqui você tem de mais ablativo. O que é o termo, né? Exitio, né? Vamos ver aqui, ó. Exitium é o termo que é neutro e que significa destruição, tá? Destruição. O de é sobre. Então e sobre a destruição e a respeito da destruição, bonorum. Eu acho que nesse ponto a gente já sabe o que é bonorum e virorum, tá? Orum. Orum é marca do quê? Orum é marca de genitivo plural, tá? Então virorum de vir, que a gente já declinou, dos homens, e bonorum, que vem de bônus, bons. Então e sobre a destruição dos homens de bem, e sobre a destruição dos homens de bem, cogitant. O verbo é cogito. Cogito é planejar. E planejam, é plural, terceira pessoa. De exitio, a destruição, ou da destruição, ou sobre a destruição. Bonorum virorum, dos homens de bem. Então os maus estão em nosso meio, mali sunt em nosso número, et planejam, cogitam, cogitant, a destruição, de exitio, dos homens de bem, bonorum virorum. É que em latim, o cogitant tem em seguida uma preposição mais um ablativo. Então, o que você diria em português é planejam a destruição dos homens de bem. Mas em latim planejam
sobre a destruição dos homens de bem. É o jeito de falar em latim, tá? Não soa bem português, então planeja uma destruição dos homens de bem, tranquilamente, tá? E aí, em seguida, você tem bonus adiuate. Bônus adiuate. Esse verbo adiuate, ele vai aparecer aqui, ó. Adiuo. Adiuo é ajudar. E ele vai aparecer, meus queridos, no imperativo de segunda pessoa que a gente vai montar daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho nós vamos montar o imperativo. Mas eu vou aproveitar que tem a frase para falar do imperativo para vocês. Como é que a gente monta um imperativo? É fácil. O imperativo presente é ama e amate. Ama e amai. A gente está indicando a segunda pessoa do singular. Zero, ama, e da segunda pessoa do plural, te. Amate. Widel, widete. Ok? É assim que eu formo o imperativo perfeito. Wide, widete. Ama, amate. No verbo que eu tenho aqui, esse verbo que eu tenho aqui é o verbo adiuo. Esse verbo adiuo, que é o verbo ajudar, tá? Ele tá aqui. Adiuate. Para vocês perceberem bem, é a segunda pessoa do plural. Tem o T, que é a marca da segunda pessoa do plural. Tanto nesse verbo amate, quanto no verbo idete, e vai aparecer isso também no verbo adiuate, tá? Que significa ajudai. Ajudai. Ajudai, que ajuda alguém. Aí você tem o termo bônus no acusativo plural. Ajudai os bons. Isso aqui é um acusativo plural. O termo é bônus, bona, bonum. Eu vou pegar o masculino bônus. No acusativo singular é bonum. No acusativo plural é bônus. Ajudai os bons. Tá? Perceba aqui de novo. O verbo conservo é o verbo preservar. Aí eu tenho conservate. Mais uma vez, é um imperativo presente de segunda pessoa do plural. Marca de segunda pessoa do singular, zero. Ama, wide. Marca do plural, amate, widete. Marca do plural, conservate. Se fosse o singular, conserva, adiua. Então, adiua, singular. Ajuda, conserva, plural. Ajudai, adiuate. Conservai, conservate, segunda do plural. Logo, a gente está trabalhando aqui com verbos no imperativo, tá? Então, ajudai os bons, e depois vem conservai ou preservai, conservate. O verbo é o verbo conservo, que significa preservar. Quem conserva ou preserva alguma coisa. Populum, acusativo. Romanum, acusativo. O povo de Roma. Ou o povo romano, é melhor. Conservai ou preservai o povo romano. Tá? Não é de Roma, não. Porque aqui é romano. Preservai o povo, populum, romanum. É assim a tradução dessa frase. Não é muito complicado, não é muito difícil, mas exigia que você tivesse uma percepção dos imperativos, tá? E por isso que é importante a gente passar os imperativos. Mas além dos imperativos, eu quero aproveitar para que a gente possa apresentar para vocês não só o imperativo presente, que a gente acabou de mostrar, mas eu quero também mostrar para vocês um outro verbo. A gente vai mostrar uma outra modalidade de verbo também importante para nosso estudo, que é o futuro imperfeito do indicativo ativo na voz ativa, tá? Esse futuro imperfeito do indicativo é muito fácil de montar, tá?
A gente vai trabalhar com ele nas próximas aulas, então a gente vai mostrar como ele vai ser traduzido, como ele vai ser feito. Eu até acho que nós andamos visitando essa forma gramatical nessa nossa aula anterior, tá? A gente está trabalhando aqui com um tema que é um tema interessante, porque a gente está vendo, obviamente a gente está usando a gramática, não para a gente poder aprender latim com gramatiquês, ficar fazendo conjugação o tempo todo, né? A gente, na verdade, está usando as conjugações de forma cuidadosa, aprendendo primeiro no contexto da frase. Querem ver como a gente aprendeu no contexto da frase? Eu vou mostrar para vocês o contexto da frase que nós andamos vendo na nossa aula anterior, tá? Nas frases que nós vimos na aula anterior, olha aqui essa frase, deixa eu indicar aqui, só um instante, eu vou abrir. Vou parar de mostrar essa tela aqui e vou mostrar outra tela, tá bom, gente? Só um instantezinho aqui. Deixa eu mostrar outra tela para vocês verem como nós andamos já vendo essa conjugação de verbos sem precisar dizer que era futuro. E vocês conseguiram traduzir, ninguém demonstrou dificuldade, ninguém procurou monitoria. Então tá aqui. Vamos olhar aqui, ó, aqui desse lado, vamos olhar o nosso texto, tá? Podemos colocar na tela o texto? Eu acho que a gente não vai... Eu vou precisar da ajuda do operador para colocar o texto, que eu não tenho como fazer isso sozinho. Deixa eu mandar aqui para a operadora. Eu preciso colocar os slides para a gente conseguir colocar aqui os slides na tela. Enquanto isso, eu vou falando para vocês do futuro que a gente andou utilizando, tá? O futuro que a gente utilizou nas aulas anteriores, nas frases anteriores, tinha o B, tá? Você tem uma terminação típica do futuro que aparece no futuro do imperfeito indicativo, que é o B, aparecendo às vezes bi ou bu, tá? Então, vocês vão perceber esse tipo de conjugação pensando nos verbos que nós já andamos conjugando. Por exemplo, o verbo amar, tá? Então, o verbo amar, amo. A gente viu amo. Então, a gente vai conjugar o verbo amo colocando B. Então, é amabo, tá? Depois nós vamos ver o amas, amabis, depois amabit, depois amabimus, depois amabitis, depois amabunt. Percebem? A gente vai colocando sempre o B como marca do futuro do imperfeito indicativo ativo. Não tem como errar, tá? No verbo widel, nós temos widebo, widebis, widebit, videbimus, videbitis, videbunt. Então, é só você pegar aquela conjugação ou aquele modelo de conjugação que nós utilizávamos para fazer a nossa conjugação no presente e colocar o B, que é a indicação de que você está falando do imperativo, do futuro do imperfeito, na voz ativa, tá? E é isso que apareceu nas nossos textos. Por exemplo, eu vou indicar enquanto a gente vai resolvendo o problema técnico de apresentar a tela. Eu quero dizer para você consultar lá nas nossas frases, a frase 17, tá? A frase 17, lá nas nossas frases do nosso exercício, ela dizia assim: se quando satis pecunia e rabebo, rabebo, o verbo rabeo, né, que é rabeo, rabes, rabet, é o verbo rabere, tá? Ele vai formar rabeo, mas no primeira pessoa do imperfeito, do futuro do imperfeito é rabebo. Portanto, é só colocar entre o E e o O a letra B. E essa colocação da letra B entre o E e o O resolve o nosso problema, tá? Ou seja, a gente precisa só fazer essa adaptação. E aí a gente consegue reconhecer o que a gente vai chamar de imperfeito, tá? Do futuro do imperfeito, que é o futuro do imperfeito ativo. Então é simples. Se a gente já conseguiu construir imperativo, que é uma coisa que a gente já indicou, a gente também pode construir
o futuro do imperfeito e a gente já fez o presente. Então, a gente vai construindo, na verdade, um padrão de conjugação de verbos que vai ajudar a gente a construir uma forma de ler os textos com um pouco mais de dificuldade, já que nós estamos diante de um. Obviamente, as frases latinas não são todas com presente. Elas vão apresentar um padrão de conjugação muito diversificado. E essa diversidade é uma diversidade que a gente precisa reconhecer e fazer com que essa diversidade seja apresentada a partir das nossas frases. Então, nossas frases estão se tornando um pouco mais complicadas. Eu vou indicar para vocês aqui que, pronto, já temos aqui o texto. Obrigado. Pronto, a gente tem aqui como colocar a frase 17. Então, aqui, si quando satis pecuniae rabebo. Percebam, rabebo. Nós temos aqui esse B que está aqui, que é o B que indica o futuro, tá? Essa é a marca do futuro. Tanto é que eu falei, a gente vai traduzir, se eu tiver, né, se um dia eu tiver bastante dinheiro, mas aqui nós temos uma construção com verbo no futuro. E a gente tem no final, eu me dedicarei, tá? Olha aqui, dabo, mais uma vez, nós temos um outro futuro, né? Esse futuro que nós temos aqui é o verbo do. Ó, verbo do vai virar dabo, tá? O verbo do vira dabo. Esse B é marca do futuro, tá? Então eu vou tirar isso da tela. Pronto. Voltei. Então vou colocar na tela aqui. Vou colocar na tela o outro slide. Deixa eu indicar aqui o verbo. Pronto. Já podemos apresentar. Então tá aqui, ó. Futuro imperfeito do indicativo ativo na voz ativa. Amabo, amabis, amabit. Amabimus, amabitis, amabunt, tá? Então, essa conjugação é a conjugação do imperfeito, é fácil. Você percebeu o B, você sabe, é imperfeito, futuro imperfeito do indicativo. O idebo, o idebis, o idebit. O idebimus, o idebitis, o idebunt. Ok? Não tem dificuldade, não é difícil de encontrar, não é difícil de apontar onde está esse modelo de conjugação. O verbo esse, né, que é o verbo que a gente aprendeu, é o sum, né? Sum é o verbo que nós conjugamos, um dos primeiros verbos que conjugamos, ele vai apresentar uma formação bem própria. Não vai apresentar o D como aparece na primeira e segunda conjugação. Ele vai aparecer ero, eris, erit. Erimus, eritis, erunt. Perceba que o radical do verbo sum, que é o verbo esse, o radical mudou de ES para ER, tá? É o que a gente chama de rotacismo, tá? A gente tem uma mudança quando você tem uma vogal aqui e uma vogal aqui, você vai mudar o S para R. O nome que dá para isso é rotacismo, tá? Então, o S em posição intervocálica, uma vogal aqui, uma vogal aqui, uma vogal aqui, uma vogal aqui. Então, o que nós tínhamos era S aqui. Então, esse S ele vai mudar para R. É o que nós chamamos, repetindo, de rotacismo, tá? Então, é ero, eris, erit. Erimus, eritis, erunt. Logo, não é tão difícil de guardar também, porque é tudo segue o padrão. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Se você vai lá para os verbos que nós já conjugamos, você vai ver o padrão se repetindo, né? Tá lá. Amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. O idebo, o idebis, o idebit, o idebimus, o idebitis, o idebunt. Não é nada tão difícil de reconhecer, não é nada tão difícil de identificar, tá? Por isso que a gente está fazendo o futuro imperfeito tranquilamente aqui com vocês. Agora, nós vamos falar um pouco por que muda do B pro verbo, no verbo sum muda do B e fica nessa posição, fica
nessa particularidade? Porque o verbo sum é um verbo irregular, né? O verbo sum ele não se conjuga segundo os padrões regulares da língua. Por ser um verbo dotado de irregularidade, ele vai apresentar em toda a sua conjugação uma série de particularidades. A particularidade aqui que nós vimos é o rotacismo, né? Então ele vai ser o S, o verbo é S. Então ele vai ter o E e o S, mas quando você tem intervocálico, ele não vai receber o B, de jeito nenhum. Ele vai, seria ESSO, mas aí ele vai mudar o S intervocálico para R, aí vai ficar ERO. Aparece o B não, porque o B vai aparecer na conjugação de verbos regulares. Então, nos verbos regulares você vai ter B, bi e bu. Nos verbos irregulares, no caso do verbo esse, o verbo sum, que é o verbo ser, estar em latim, você tem uma conjugação irregular, uma forma própria. O verbo ser geralmente é irregular em quase todas as línguas, né? Em português também isso existe, né? A quebra da regularidade da conjugação verbal. Você tem alguns verbos que são regulares, e esses verbos você vai aprendendo a conjugá-los de forma mais particular. É o que a gente fez aqui com o verbo sum ou verbo esse. Tá bom, gente? Então vamos lá. A gente vai agora, então, pensar um pouco na terceira declinação. É a declinação que a gente vai trabalhar. A gente já trabalhou a primeira declinação e a segunda declinação. Nós vimos os temas de primeira declinação, temas em A, vimos os temas de segunda declinação, os femininos, masculinos e neutros, e agora chegou a hora de nós pensarmos na declinação com mais complexidades, que é a terceira declinação. A marca da terceira declinação é ela fazer genitivo em is, ok? E também você ter 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. E é a declinação que mais tem mudanças no tema do nominativo, tá? O genitivo plural dela se forma, né? Se a gente observar o genitivo, você vai ter, como a gente teve lá, quando a gente declinou palavras, né? Pegando o tema do genitivo plural, a gente pegou terra, aí pegou terrarum, aí pegou o tema terra. A gente viu dominus, aí pegou dominorum e viu o tema domino, né? Para ver palavras de primeira, terra, e de segunda declinação. A gente vai fazer a mesma coisa agora com palavras de terceira declinação. Você vai no genitivo plural, e lá no genitivo plural você encontra os temas, tá? Que temas são esses? Quais são os temas de terceira declinação? Só um instante que eu vou abrir aqui o próximo slide para a gente observar isso bem. A gente vai perceber que o genitivo plural da terceira declinação, ele tem desinência tá? E ele geralmente é consonântico. E quando você tem termos que terminam em i, que são sonânticos. Pois bem, você tem temas terminados com consoantes e temas terminados em i. Esse i fica no meio do caminho entre consoante e vogal. O que está no meio do caminho da consoante e da vogal a gente chama de sonante, tá? Por isso que a gente chama tema em i ou tema em u de tema sonântico. Por quê? Porque você tem o i, que é uma vogal que, na verdade, está no meio do caminho entre a consoante e a vogal. Então, a gente chama ela de sonante, tá? Ou seja, o I é parente do J. Vocês já perceberam que em português o I se escreve parecido com o J? Porque o J veio do I. O I sonântico, que vira vogal, vira I. O I sonântico, que vira consoante, vira J, nas línguas neolatinas, tá? O U que vira vogal, vira U. O U sonântico que vira vogal, vira U. O U sonântico que vira consoante, vira V. Só que no latim clássico não tem nem J e nem V. Mas você ainda tem esse caráter ambíguo do I e do U. E esse caráter ambíguo do I e do U faz com que a gente possa chamar esse I e esse U de sonantes, tá? Então, quando ele termina o tema, a gente vai chamar de temas sonânticos, porque não são vogais puras, são vogais que estão na fronteira entre vogal e consoante. Portanto, a gente chama essas vogais de fronteira de sonantes. E essas vogais são 2, o I e o U. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o I, tá? Vendo isso um pouco melhor, pensando aqui no paradigma dos temas consonânticos, perceba, nós temos algumas palavras. Olha como as palavras em terceira declinação, elas são palavras com várias terminações. Você tem cônsul, percebe?
ela está terminando no quê? Ela está terminando numa consoante. Você tem kiwis, você tem sidos, você tem mare. Ou seja, a palavra mare, mar, a palavra sidos, astro, a palavra kiwis, cidadão, e a palavra cônsul, que é a palavra cônsul, tá? Essas palavras que nós estamos vendo aqui são palavras de terceira declinação. Elas até parecem, por exemplo, sidos, parece uma palavra de segunda declinação, mas não é. E como que eu sei que não é? Porque na sua declinação, ela não segue a segunda declinação. Ela segue o paradigma da terceira declinação. Ok? Vamos ver isso agora um pouco mais de perto, declinando essas palavras. Vamos começar com a palavra cônsul, tá? Cônsul. Obviamente eu peguei isso aqui de um outro texto e não vai estar na ordem canônica, que é nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo. Não tem problema, eu vou explicar com essa ordem. Então, no nominativo, o nominativo mais original era cônsulo, cônsulo. E esse cônsul que está aqui, ele tem uma desinência zero, tá vendo? Então é cônsul, é uma desinência zero, terminando em L, terminando em consoante. Aí, a partir de cônsul, nós vamos ter vocativo, cônsul, acusativo, cônsulen, genitivo, cônsulis, olha a marca do genitivo, genitivo em is, em is. Como que é o dativo? Cônsuli, e como que é o ablativo? Cônsule. Pronto, está declinado. Agora vamos para o plural. Plural. Cônsules, nominativo. Vocativo. Cônsules. Acusativo. Cônsules. Depois você tem o genitivo. Consulum. E daqui você tira o tema. Lembra? O genitivo plural. Lembra que na primeira declinação era arum. Na segunda declinação era orum. E aqui é só um. Aqui é só um. Tira esse um, você vai ter o tema. Qual é o tema? Consul. Portanto, é um tema que termina em consoante L. Tá? Consulum, depois dativo. Consulibus, depois ablativo. Consulibus. É assim que se declina a palavra cônsul. Agora vamos para a palavra cidadão, que é a palavra kiwis. De novo, eu vou em kiwium, que está aqui, que é o genitivo plural, tiro um e fico com o tema. O tema é kiwi. Ou seja, é um tema que termina em vogal. Lembrando, que a gente viu no slide passado, que você tem temas que são temas sonânticos e não é neutro, tá? A palavra cônsul, que está aqui, a palavra kiwis é uma palavra que não é palavra neutra, tá? É uma palavra de gênero masculino. Não sendo neutro, o que nós temos aqui? Nós temos, portanto, um paradigma para sonântico, porque termina em I, aqui termina em consoante, L, e não é neutro, tá? É masculino, termina em L. Aí você tem um paradigma da declinação. Aí você tem outro paradigma para a palavra que termina em sonante, termina em I, e que é não neutra, tá? Aí, em sidos, essa palavra é neutra. E ela termina em consoante. Tá? A consoante que ele vai terminar é R. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. E aí ele vai ter um paradigma de declinação, como os neutros sonânticos. Por exemplo, mare, na verdade é mari. O tema é com I, tá? É mari. Mas ele vai fazer o nominativo em mare. Mas ele é mari. Então vamos ver isso daqui a pouco. E aí você vai ter um paradigma para os neutros sonânticos. Vamos voltar para kiwi. Kiwi é o tema, tá? Então, a partir desse tema é que vai sendo feita a declinação. Olha a declinação. Kiwis, nominativo. Vocativo. Kiwis. Acusativo. Kiwen. Depois, genitivo. Kiwis.
lembra que genitivo é em is, tá? Então, esse is aqui é a marca, terminação de genitivo. Dativo, kiwi. E ablativo, kiwi. E. Perceba, ó. Consule. Kiwi. Quando é não neutro, o ablativo é em e. O dativo é em i. O dativo é em i, singular. O ablativo é em e. Plural. Nominativo, kiwis. Vocativo, kiwis. Acusativo, kiwis, que pode ser às vezes kiwis, tá? Você tem essa possibilidade de kiwis ou kiwis. Genitivo, kiwium. Dativo, kiwibus. Ablativo, kiwibus. Kiwibus, kiwibus. Agora vamos para os temas neutros, porque aqui são temas não neutros. Um consonântico, para servir de paradigma, um sonântico que termina em i, para servir de paradigma. Vamos agora para um tema neutro, começando por sidos. Lembrando, você vai para o genitivo plural, tira o um, e você tem um tema, sider. De onde vem sideral, tá? Sideral. Sider é a palavra sidos é áspero. Então, nominativo, sidos. Vocativo, sidos. Acusativo, sidos. Lembrando que nominativo, vocativo e acusativo no neutro é igual, sempre. No singular e no plural. Depois, genitivo, sideris. Dativo, sidere. E ablativo, sidere. Perceba, dativo e ablativo é. Se a gente for no anterior, dativo e ablativo é. Dativo e ablativo é o singular. Agora vamos pensar no plural. Sidera, nominativo plural, sidera, vocativo plural, sidera, acusativo plural. Aí depois você tem o genitivo plural, siderum, dativo plural, sideribus, e ablativo plural, sideribus. Tá? Beleza. Então, seguindo. Agora vamos para o sonântico. Lembremos, você vai lá no genitivo plural, marium, vai aqui, tira o um, e aí você tem um tema, mari. Não é olhando no nominativo, não. Você tem que ir lá no genitivo plural, tirar a terminação de genitivo plural para ver o tema. O tema é sonântico, termina em i. Então você tem mare, nominativo singular, vocativo mare, acusativo mare. Tranquilo. Agora, genitivo maris, tranquilo. Maris, o is. Agora, olha o dativo. Mari. E olha o ablativo mari. Atenção. O consonântico masculino ou feminino, o ablativo, o dativo é i, o ablativo é e. No sonântico não neutro, o dativo é i, o ablativo é e. No sonântico, no consonântico neutro, o ablativo é i, o dativo é i, o ablativo é e. Mas na palavra mari, o dativo é i e o ablativo é i também. Tá? Inclusive, a gente aprendia isso, a gente aprendia com uma sigla, areal, para ver as terminações que a gente vai ter essa particularidade do ablativo e dativo da terceira declinações da terceira declinação iguais, tá? Ok?
Só para dizer, vocês estão entendendo que aqui, onde você tem um círculo cortado, não é uma letra O. Vocês sabem que é zero, né? Então é sidos. É para dizer que não tem desinência. É mare, para dizer que não tem desinência. Então a ausência de desinência é um zero cortado, tá? Só para indicar, para não confundir vocês. Tá bom? Então vamos lá. Voltando. Nominativo mare, vocativo mare, acusativo mare. Não tem erro. Acusativo mare. Aí depois vem genitivo maris, dativo mari, ablativo mari. Plural. Plural. Nominativo Maria, vocativo Maria e acusativo Maria. Marium, genitivo, maribus, maribus. Ok? Essa, portanto, é a declinação de um sonântico neutro. Tá? O sonântico neutro tem essa particularidade. Você vai ter o dativo e o ablativo singulares iguais. E para encerrar nossa aula, a gente tem um esquema de terminações, tá? Que é o esquema de terminações que parece difícil, mas não é. Eu vou mostrar para vocês como esse esquema funciona, tá? Você tem aqui o consonântico quando é masculino e feminino, portanto é não neutro. O consonântico vai receber o S, tá? Ou vai receber o zero. Vamos mostrar isso lá onde a gente viu, ó. Onde a gente viu lá em cima. Olha aqui. Consul recebeu zero. Kiwis recebeu S. Aí embaixo, a gente vê então, ou recebe S ou recebe zero. No caso da palavra consul, recebeu zero. No caso da palavra kiwis, recebeu S. Então, vocálico tende a receber o S e consonântico tende a receber o zero. Você tem ou S ou zero como marca de nominativo. No vocativo é a mesma coisa, ou S ou zero. E aí você tem, não é difícil, genitivo, acusativo em, genitivo is, dativo e ablativo geralmente é, mas pode acontecer de ser i. Plural, es, acusativo, que pode ser is. Lembra do kiwis que eu mostrei aqui, ó? Kiwis pode ser kiwis ou pode ser kiwis. É o que está indicando aqui, ó, acusativo plural. Es ou is. Aí você tem o como genitivo plural, o ibus e o ibus como dativo e ablativo. E se é neutro? Neutro sempre será zero, tá? Sempre será zero no nominativo, zero no vocativo e zero no acusativo. Vamos ver isso lá na nossa declinação, ó. Sidos é zero. Sidos é zero. Sidos é zero. Mare é zero. Mare é zero. Mare é zero. Não tem como errar. Quando é neutro, é zero. Aí você tem genitivo em is, ablativo em dativo em i e o ablativo em e ou em i. Plural. Nominativo a, vocativo a, acusativo a, genitivo ibus no dativo, ibus no dativo. Esse é o esquema de declinação. Que, claro, você não vai precisar ficar decorando esse esquema de declinação, tá? Você pode construir esse esquema de declinação montando os termos, descobrindo se é consonântico ou se é sonântico, e aí você vai pegar essas terminações, se é masculino, feminino ou neutro. Não existe terminação diferente para masculino
e para feminino, na terceira declinação. Tá? Você ou é consonante ou é sonante. Tá? E você só tem que saber se é masculino ou feminino ou se é neutro. Se for neutro, você vai usar as desinências que estão do lado direito. Se for masculino e feminino, você vai usar as desinências do lado esquerdo. E aí vai ficar tranquilo. Tá? Claro que você não vai ficar fazendo exercício, gente, ficar declinando palavra. Vai fazer o exercício em casa. Mas a tradução do dia a dia, você já vai olhando e reconhecendo, não tem como errar. E aí, quando você pega a palavra, tá lá, cônsul. Aí você vai no dicionário, vai estar cônsul, cônsulis. Aí você sabe, is, genitivo de terceira declinação. Então você não vai ter dificuldade de saber que é terceira declinação e vai confundir com a segunda. Porque você tem marcas específicas para cada declinação. E essas marcas você vai guardando. E no fim das contas a gente usa o dicionário nos dá as dicas de qual declinação é. Tá bom, gente? Então fiquem tranquilos. Não é tão difícil conjugar. Morfologia não é um problema para línguas antigas. O problema para línguas antigas é sintaxe. Tá? É como você percebe coisas do texto e resolve as conexões entre termos. Morfologia quer identificar a palavra, identificar qual declinação é, identificar qual é o caso que ela está, não é uma coisa tão difícil. Você vai se acostumando. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu quero agradecer muito a vocês, dizer da nossa satisfação de tê-los e tê-las aqui conosco. Nós estamos avançando, já passamos a metade do nosso curso na data de hoje. Vamos até a 15ª aula, espero que vocês estejam animados. Nós temos bastante coisa para passar para vocês ainda pela frente, mas já é legal saber que vocês já estão aprendendo latim, já conseguem traduzir pequenas frases, e que vocês vão avançando, daqui a pouco vocês estão lendo seus textos latinos. Eu vou aproveitar para dizer que eu tenho me dedicado a traduzir textos latinos, né? Textos da língua latina para a língua portuguesa. E eu traduzi, né? Deixa eu mostrar aqui, eu traduzi esse texto aqui, As Confissões de Santo Agostinho, ele foi escrito em latim. Tem um outro texto, De Libero Arbitrio, vocês já sabem que libero, arbítrio, é uma preposição que rege ablativo, vocês aprenderam isso hoje. Libero, arbítrio são ablativos e indica assunto, né? Sobre o livre-arbítrio, tá? Eu traduzi sobre o livre-arbítrio, são 3 livros que vai se adicionar a esse. E essa tradução que eu fiz sobre o livre-arbítrio, a obra de Agostinho, é uma tradução bilíngue. Então tem no lado latim, do outro lado tem o texto em língua portuguesa. Já pensando que vocês podem ir se acostumando a ver traduções bilíngues para conferir tradução e perceber essas coisas. Eu posso garantir para vocês que quando você começa a pegar textos e ler em latim, isso vai entrando dentro de você. E daqui a pouco você já vai traduzindo sem muita dificuldade, tá, gente? Então, uma boa noite para vocês. Espero que vocês estejam animados para fazer esse trabalho. Daqui a pouco serão vocês a traduzir os livros do latim e publicarem esses livros. Eu vou ficar muito animado de saber que vocês estão indo bem, tá bom? Um grande abraço a todos e todas. Nós nos encontramos semana que vem no nosso curso de latim.